Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando a nossa aula número 14 hoje, de economia do setor público. Então, na aula passada, a gente falou em alguns períodos da economia, no qual a gente percebeu na economia brasileira como começou e como essa intervenção do Estado era feita. Eu ia até avançar um pouco mais nos períodos, mas a gente já discutiu bastante, o Gideon comentou bastante sobre os outros períodos da economia no qual a gente teve essa percepção de intervenção do Estado. Então, a gente já conheceu basicamente como que funciona essa intervenção na economia do Brasil. Então, a gente conseguiu avançar no nosso tema de economia do setor público, que a gente entendeu, além dos bens públicos, que vocês já tinham visto anteriormente com a professora Andréia, a gente entendeu as falhas de mercado, como o mercado por si só se comporta, a gente viu as falhas do governo e como que essas falhas podem acabar impactando também, que não é só as falhas do mercado que atrapalham, mas as falhas do governo, e a gente começou a entender essa intervenção do Estado também na economia brasileira. E isso a gente já tinha visto anteriormente. Como é que se comporta e como é feita a intervenção do Estado na economia. E a gente viu isso no caso do Brasil também. Então, hoje, o que a gente vai começar a analisar? Como que se funciona, já que a gente tem dentro da nossa economia, dentro da nossa política, o Estado intervém, e ele intervém de diversas formas. Uma das formas de arrecadação para que o Estado funcione é a tributação, certo? A gente viu também em outras aulas a questão do financeira e a questão orçamentária do Estado, que é a forma como ele retém, né, arrecada recursos e para onde esses recursos são destinados. E hoje a gente vai conhecer cada um deles, a gente vai entender o que são esses tributos e como eles estão presentes na nossa vida. Como diria o professor Paulo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer e pagar imposto, certo? Então, em todo sentido, em tudo que a gente consome, em tudo que você possui, seja bem público, água, energia, para você, saneamento básico, asfalto, tudo que a gente precisa para conviver em sociedade, dado que a gente tem essa intervenção do Estado, o Estado precisa intervir também na forma de cobrar. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir oferecer essas falhas que o mercado em si, ou as falhas da sociedade, que por si só não conseguiria se autorregular. Então, ele precisa cobrar de alguma forma tudo isso, né? E ela ser cobrada através de tributos e impostos, e a gente vai ver a definição e como cada um deles enquadra, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para ficar mais fácil a nossa discussão. Então, a gente vai entender a receita tributária do setor público, ou seja, da onde que vêm as receitas geradas para que o setor público possa cumprir o seu orçamento, dentro do que ele intervém, dentro dos seus objetivos e dentro das suas estratégias, para onde essas receitas são destinadas. Então, a gente precisa entender da onde elas vêm, de que forma que ela é arrecadada, certo? Então, a gente está na nossa aula número 14, e eu marquei aproximadamente a prova também na primeira semana de outubro, tá? Vai ficar para quarta-feira, dia 7/10. Então, a gente vai discutir também que forma que a gente vai fazer essa prova, como que vai ficar melhor para todo mundo. Mas ela ficou acumulada as 3 na primeira semana, porque daí depois vocês ficam livres também, tá? Não precisa se preocupar, vai ser super tranquilo. A gente elabora uma coisa que seja bem fácil para vocês também. E de que vocês consigam realmente fazer dentro desse período de aula, que não complique muito para vocês e que fiquem super tranquilos, tá bom? Então, vamos começar. Então, dentro do sistema constitucional, a gente tem um sistema constitucional tributário, que é o elenco ordenado de princípios e normas que visam ao estabelecimento de tratamento unificado na relação jurídica tributária e do tributo. Então, a gente tem também um sistema constitucional voltado para o sistema tributário. Então, a gente precisa entender os princípios, entender as normas, entender como que funciona esse sistema para a gente poder tratar
cada tributo de diferentes formas e como esse tributo pode ser cobrado, e essa relação também é feita dentro da jurídica tributária. Por quê? Porque ele precisa ter uma lei, precisa ser baseado dentro da jurisprudência, algo para poder ser cobrado um tributo. Então, dentro desse sistema constitucional, ele vai estar presente, ordenado, os princípios do sistema tributário. Então, dentro do sistema constitucional tributário brasileiro, Carvalho já menciona que esse sistema mostra que nossa Constituição é da categoria rígida, pois nela encontra-se elencados uma série de preceitos em matéria tributária, dando pouca mobilidade ao legislador ordinário para exercitar o seu gênio criativo. Haja vista que na nossa Carta Magna define com precisão a competência dos poderes e a forma admita para instituição e alteração dos princípios e regras constitucionais. Então, dentro do sistema tributário brasileiro, ele é considerado, né, de forma rígida, que dificulta, vamos supor, de mudar, de melhorar ou de destinar esses tributos de forma mais maleável, que facilita dentro do sistema legislativo, certo? Então, para que seja legislada esse sistema tributário, a gente conhece que no Brasil, essa Constituição tributária ela é de forma rígida, ela é mais difícil, porque ela possui leis que são também rígidas e que dificultam uma certa mobilidade para destinar esses tributos. Cassoni também diz que é rígido quanto aos impostos, porque a Constituição Federal relaciona um a um todos os impostos que as pessoas políticas, que são a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, podem, nas suas competências privativas, instituir e exigir dos contribuintes. Então, quando se diz que o nosso sistema tributário brasileiro ele é de forma rígida, é porque em relação aos impostos, já possui dentro da Constituição Federal o que são esses impostos, quais impostos podem ou não ser cobrados e quais impostos são competentes a cada ente federado, né? Então, tipo, não pode-se, né, dentro da Constituição, cobrar um imposto que é devido ao município, o Estado cobrar. Cada ente federado tem o seu imposto específico para ser cobrado e exigir dos contribuintes, e ele é rígido porque ele não existe mesmo essa mudança, essa vamos dizer, maleável, para que possa mudar de competência ou estipular para outros tributos a forma que ele vai ser cobrado. Então, o que cada ente compete a cada ente federado, há um tributo específico e esse tributo está dentro da Constituição, então fica mais difícil de mudar. Então, essa torna de maneira rígida. Então, dentro dos tributos, basicamente, a gente vai começar falando da tributação. Então, a gente inicia tudo dentro desse sistema constitucional tributário, o que sai dele, então, através dessas leis, das competências de cada ente federado, a gente tem a tributação. Então, o Estado, como ente instituidor e regulador do direito, desenvolve uma série ou um conjunto de atos para obtenção, gestão e aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus fins. Dentre esses atos, encontramos aqueles que são exercidos pelo exercício da soberania, isto é, pelo poder de mando, incluindo-se aí a tributação. Aí que a gente cai na questão de intervenção do Estado. Então, já que o Estado, ele é um ente que vai regular e que ele institui o direito, então, ele que vai desenvolver uma série de atos, uma série de conjuntos e normas, para que esses tributos, para que a tributação seja feita, seja cobrada e atinja os devidos fins, certo? E esses atos podem ser denominados ato soberano, porque ele manda, né, podemos dizer, ele institui essas leis, e ele determina essas leis para que devem ser cobradas. Então, o Estado, sim, ele intervém, ele precisa dessa intervenção, já que ele intervém no mercado, ele tem também a intervenção de cobrar as receitas para que ele possa voltar tudo isso para o contribuinte, correto? Então, como a gente vai ter as benfeitorias, por exemplo, em obras públicas,
em asfaltos, escolas, saúde, iluminação, desenvolvimento econômico, se ele não possui receita para fazer tudo isso. Então, como ele institui as leis, ele pode instituir também como essas leis, como os tributos devem ser cobrados. Então, aí que está essa forma de perceber que dentro da tributação há um sistema rígido e há um sistema soberano, que o próprio Estado cobra e o próprio Estado forma as leis para que isso seja cobrado. Então, segundo Machado, a tributação é, sem sombra de dúvida, um instrumento de que se tem válido a economia capitalista para sobreviver e que sem ele o Estado não poderia realizar seus fins sociais, a menos que monopolizasse toda a atividade econômica. Então, os autores pesquisaram e perceberam que a tributação ela advém da economia capitalista, por quê? Porque a gente percebe que a economia capitalista trouxe com si essas diferenças de classes, né? E para que o Estado possa intervir, e intervir principalmente para os seus fins sociais, para ajudar a regular toda essa sociedade, ele precisou sim intervir nessa questão de tributação, e ele, além de criar as leis, cobrar por essa tributação, para que ele possa realizar tudo aquilo esse fim social, dessa parte de política social, para ele estar auxiliando a sociedade a se desenvolver e diminuir cada vez mais a questão de desigualdade. Então, se isso não ocorresse, ele, mesmo assim, iria monopolizar toda a atividade econômica. Então, houve sim a necessidade de que o Estado intervisse na forma de tributação, na forma de cobrar. Da tributação, a gente tem os tributos. Então, a tributação, vamos dizer, dentro da Constituição, a gente tem a tributação, que é a forma que se cobra, certo? Então, eu possuo as leis da tributação, eu possuo dentro da Constituição um sistema que mostra quais são as leis de tributos, de tributação, e da tributação a gente tem as ramificações. E uma delas é o tributo. Então, em uma definição radical do tributo, que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, quando a gente fala que ela é de natureza compulsória, é que, por sua vez, sua instituição independe da vontade do contribuinte, sendo que esse é obrigado a pagar, enquanto que o Estado deve cobrar. Então, a tributação é algo obrigatório para o contribuinte, então ele é obrigado a pagar, por isso que ele tem esse ato de pecuniária compulsória, que deve ser feito com pagamento através da moeda em espécie ou através de algo que exprime esse valor da moeda, certo? E caso isso não seja feito, ele constitui de um ato ilícito. Então, você precisa pagar os impostos instituídos na lei e que está dentro do Código Federal, e você tem a obrigação de pagar enquanto o Estado tem o dever de cobrar. Então, ele, como Estado, ele tem o dever de cobrar de você o tributo, né? Nesse caso, o tributo, e desses tributos, nós como contribuintes, ou os contribuintes, tem o dever de pagar ao Estado os tributos cobrados. Federighi já definiu essas principais características de tributos, porque a gente sabe que tributo está dentro da lei, então, e se é algo que é obrigatório, então, o que caracteriza os tributos, para que eu entenda melhor sobre eles? Então, a compulsoriedade. Então, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória, denotando a sua exigibilidade pelo fisco, e que não significa que o contribuinte não possa pagá-la espontaneamente. Então, a questão de compulsório mostra que o fisco elege esse tipo de tributo a ser pago, e não é espontaneamente por vontade do contribuinte que ele vai pagar esse tributo, né? Então, não é algo espontâneo, tipo, está precisando melhorar essa praça, eu vou contribuir para o Estado para essa praça melhorar. Não funciona dessa forma. Então, o tributo, sim, é algo compulsório e é algo aquilo que você é obrigado a pagar, não é nada espontaneamente. E você também não pode chegar e falar assim, eu tenho a opção de não pagar. Você tem a opção de não pagar, mas você está indo contra a Constituição Federal, certo?
Mensurabilidade econômica. Ele é expresso em moeda ou cujo valor nessa se possa exprimir. Então, você tem a obrigação de pagar e você tem que pagar na moeda corrente ou algo que expressa moeda. Então, você deve pagar esse imposto de alguma forma que mensura dentro da economia. Caráter não punitivo. Não se constitui ele, como diz o texto do artigo 3º do Código Tributário Nacional, sanção de ato ilícito, o que afastaria, em tese, o caráter de tributo da multa. Então, se considerar que isso não é um ato ilícito, não se poderia cobrar uma multa pelo não pagamento de imposto. Então, ele não é de caráter punitivo, ou seja, só um minutinho. O imposto ele não é de caráter punitivo, ou seja, você não pode, por exemplo, ser punido. Não, perdão, me confundi aqui. Ele é de caráter não punitivo. Você não está pagando imposto porque você está sendo punido. Não é nesse perfil que é de caráter punitivo. Ele é de caráter não punitivo. Você está pagando porque você vai estar recebendo uma benfeitoria daquilo depois. Você vai estar recebendo algo em troca depois, correto? Então, além de você ser obrigado a pagar, ele deve ser expresso na moeda corrente e ele não deve ser visto e não é conhecido como uma forma de punição. Então, tipo, ele não tem caráter de multa. Então, o tributo não vai ser uma multa que você está pagando, certo? Não vai ser uma coisa que você está sendo punido para pagar, que você é obrigado a pagar por punição, e sim por contribuição. Legalidade, ou como diz o mesmo texto, instituída em lei, o que afasta a possibilidade de instituição de tributo por meio de medida provisória ou decreto, por exemplo. Então, dentro do sistema da Constituição Federal, você não pode instituir um tributo através de medida provisória ou por um decreto. Então, a legalidade do tributo, ele existe, ele está dentro da lei, mas ele deve estar dentro desses perfis que está na Constituição Federal. Não é possível criar, através de uma medida provisória, um outro tributo, né? Por exemplo, eu vou criar um tributo novo através de uma medida provisória. Não, esse tributo deve ser feito através do que está em lei. E inexistência de discricionariedade de sua cobrança, isto é, o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, então, para que isso seja cobrado, é através das atividades administrativas do Estado. E ele deve ser vinculado a essas atividades. Então, se é um município que cobra o imposto, e esses impostos são do município, ele deve ser destinado e vinculado às atividades do município. Então, note que, para que seja um tributo, isso que está sendo cobrado, ele deve ser compulsório, obrigatório de se pagar, ele deve ser pago através da moeda corrente, ele não é uma multa, não é algo para se punir, ele é uma contribuição, ele deve estar dentro da lei, ele não pode ser criado um tributo através de medida provisória, e inexistência de discricionariedade, ou seja, aquele que cobra deve destinar aquilo para algo vinculado, certo? Então, os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados a uma atuação ou atividade estatal. Então, é possível dividir os tributos quando ele está ou não vinculado a uma atividade estatal. Então, os tributos vinculados são aqueles que dependem de uma atividade ou ação do Estado e são contemplados pelas taxas e contribuições. Toda vez que a relação expressar um acontecimento, um fato que envolva a atuação do Estado, estaremos diante de um tributo vinculado. Então, sempre que for pago um tributo, que haver atuação do Estado, ou seja, na hora de cobrar e na hora de utilizar essa receita, ele é um tributo vinculado. Então, a vinculação pode ocorrer de forma direta, que se dá pela prestação de um serviço pelo ente público, ou seja, quando o Estado exercita o poder de polícia, dá-se uma vinculação direta e imediata, e nesse caso incidirá uma taxa. Ou seja, o Estado ele deve mostrar para que essa taxa está sendo cobrada e ele vai policiar, né, se essa atividade que está cobrando a taxa está sendo cobrada da maneira correta. Ela deve incidir uma taxa. Então, se a atividade estatal incidir uma taxa, essa taxa deve ser cobrada,
certo? E o Estado, como efeito de polícia, irá cobrar e irá, vamos dizer que, proteger esse tipo de situação, certo? Porque ele vem como essa questão de polícia, ele vai tentar garantir que aquilo ocorra da maneira correta. Então, nesse grupo de taxa de tributo vinculado, tem as contribuições de melhoria, contribuições sociais e os empréstimos compulsórios, que são as taxas que são vinculadas ao Estado e essas atividades, né, ou seja, essas atividades do Estado, como contribuição de melhorias e contribuição social, que é feita pelo Estado, ele incidirá uma taxa e essa taxa vai garantir que essas atividades sejam feitas, certo? Nisso, o Estado atua como um poder de polícia, porque ele está garantindo que aquilo esteja sendo feito. Os tributos não vinculados são os tributos que você paga e será utilizado de forma generalizada. Sendo assim, a contraprestação que recebemos não é específica. Esse dinheiro poderá ser utilizado para pagar o salário de algum funcionário público, por exemplo. Então, ele não está diretamente ligado a uma atividade que o Estado está fazendo, mas ele vai estar ligado indiretamente. Então, por isso que ele é não vinculado. Então, quando os tributos são vinculados, eles estão ligados a atividades que o Estado está praticando. E quando ele é não vinculado, ele está indiretamente a essas atividades. É como se fosse custo direto e custo direto. Então, as receitas diretas e as receitas indiretas. Então, somente os impostos são considerados tributos não vinculados. Então, quando há cobrança de um imposto, e esse imposto, e o imposto seria um tributo não vinculado, porque ele é para pagamentos de outras atividades que são não inerentes diretamente à atividade do Estado. Por exemplo, o IPVA. Então, muitas vezes, sua função é confundida, pois poucos sabem que ele é um tributo não vinculado. Ou seja, seu uso não está necessariamente ligado à construção, à manutenção das vias públicas, e sim a qualquer atividade. Então, quando é cobrado IPVA, ele não é somente para isso. Ele não está vinculado diretamente para a construção, para a repavimentação de uma via pública, mas para toda essa, vamos dizer, a estrutura para se construir uma via pública, para as pessoas que estão fazendo atividades que estão vinculadas a isso. Então, ela não é somente para atividade de fim. Então, dessa forma, a contribuição recolhida através do IPVA pode ser usada para a manutenção de uma via, sim, bem como para pagar o salário de um funcionário público, e sendo assim, sua contraprestação é geral. Então, a gente consegue dividir entre tributo vinculado e não vinculado, que quando ele é diretamente ligado à atividade que o Estado está prestando, e quando ele não está somente aquela atividade fim, mas ele consegue pagar todo o sistema estatal, né? Desde o funcionário até a pavimentação dessa via que está sendo refeita. E dentro do tributo vinculado, nós temos os impostos. E quando a gente fala de uma ramificação, então a gente tem a Constituição, a tributação, os tributos, e dos tributos saem os impostos. E os impostos, ele também está dentro da Constituição. Então, no artigo 16 do Código Tributário, ele define que imposto é um tributo cuja obrigação tem por um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Então, exemplificando essa classe de tributos, nós podemos citar o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, PTU, e etc. Então, o imposto vai ser todos aqueles tributos cobrados que o fato gerador, ele vai envolver toda a atividade estatal. Então, ele não vai estar somente para atividade específica, não só para atividade fim, mas todo esse tributo serve, auxilia de receita para que essa atividade estatal seja feita. Então, da mesma forma, dentro das ramificações, o Estado, além de fazer essas atividades que estão inerentes a ele, né, que ele compete a ele fazer, dentro dessas atividades, ele precisa pagar outras coisas dentro. Da mesma, se a gente for pensar como se fosse uma empresa, então a empresa tem os custos da produção direta que ela precisa pagar, e ela tem os custos indiretos, porque ela tem funcionário, ela tem material de escritório, ela tem a energia diretamente ligada ou não,
a água. Então, tem várias atividades em si que ela deve pagar, e da mesma forma, a gente tem a tributação. Ela é cobrada conforme a atividade do Estado, seja ele vinculada, que é diretamente a atividade, ou não vinculada. E quando a gente fala de não vinculada, a gente está falando de imposto. Então, dos impostos, nós também temos as taxas. Então, na próxima sequência do que é cobrado e do que é instituído, nós temos os impostos, que eles estão diretamente a toda atividade, e nós temos a taxa, que as taxas nada mais são que tributos que caracterizam por apresentarem na hipótese da norma a descrição de um fato revelador, de uma atividade estatal direta e especificamente dirigida ao contribuinte. Exemplificando, podemos citar a taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública e etc. Então, você pode perceber que quando você está pagando um imposto é para uma atividade geral. E quando você está pagando uma taxa, é que geralmente está diretamente ligada ao contribuinte, que deu a taxa de coleta de lixo, de iluminação pública e tal. Que por mais que eu tenha, que eu pague tributos para o Estado, que eu pago imposto, né, também para o Estado, para que ele movimente tudo, eu também vou pagar uma taxa, porque há atividades diretamente ligadas a mim que não está vinculada aos impostos. Então, ela não está vinculada aos tributos nem aos impostos, então eu tenho as taxas. Então, obedecidas as regras constitucionais, os serviços poderão ser efetivo ou potencialmente prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição. As taxas, porém, não podem ter hipótese de incidência e nem bases de cálculos iguais ao dos impostos, não devendo também essas serem cobradas em função do capital ou da renda das empresas. Então, a taxa ela não pode ser cobrada em cima daquilo que é gerado por empresas, em cima da renda das pessoas, e ela também não pode ter a mesma forma de cobrança do que os impostos. Mas ela deve ser cobrada a partir da atividade que está sendo feita diretamente para o contribuinte. Então, voltando aqui nas taxas, a gente percebe que, além da gente ter uma sequência de pagamento, a gente chega até a taxa, né, até agora que a gente começou, porque elas vão ser atividades estatais que está dirigida ao contribuinte. Eu não sei vocês, depois a gente conversa, mas dá a impressão que a gente está pagando duplicado, né? Porque você paga um imposto para o Estado, você paga um imposto para outras atividades do Estado, e você paga a taxa. E depois da taxa, que também são atividades ligadas a mim, da mesma forma que o imposto também são para atividades que estão ligadas a mim, e também os tributos são atividades que é para mim, porque o Estado trabalha para nós, e nós pagamos para ele, correto? Então, vamos pensar. E ainda temos a contribuição de melhoria, que também está no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que assim conceitua esse tributo. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo das obras públicas, que decorra da valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultará para cada imóvel beneficiado. Então, quando se feita uma contribuição de melhoria, seja no bairro que você mora, seja que perto de um imóvel comercial que você tem. Então, se essas contribuições feitas pelo Estado contribuir pelo aumento do valor do meu imóvel, isso vai ser cobrado como um valor de contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria é um tipo de tributo que tem por hipótese de incidência uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte. Então, não basta ser edificada a obra para que se caracterize a admissibilidade de instituição e cobrança do tributo. Será indispensável a ocorrência de um fato que associe a ação do Estado e que resulte na efetiva melhoria e, por consequência, a valorização do imóvel. Então, não é porque você deixou bonita a sua casa, que você pintou, reformou tal, que você vai pagar a taxa de contribuição de melhoria. Não é isso. Essa taxa ela vai ser cobrada quando atividades que estão ligadas ao Estado melhorar o valor do meu imóvel, valorizar.
por exemplo, a rua foi pavimentada, tem uma. A rua vai ser pavimentada, tem uma praça que vai ser melhorada, todas essas. Tem uma escola perto, pública muito boa, tem um posto de saúde muito bom. Tudo isso vai contribuir para que a minha casa ou meu imóvel comercial, qualquer tipo de imóvel, seja valorizado e eu consiga vender ele a um preço maior. Então, a contribuição de melhoria vai ser cobrada por essas atividades do Estado e irá melhorar meu bem, meu imóvel. Note que você já pagou IPTU, tá? E para você construir, para você fazer um monte de coisa, tem um catatal de impostos e de tributos que você paga para você poder contribuir, para você poder construir, para você poder fazer reforma, tudo isso tem seus tributos específicos. E a gente caiu ainda nos tributos parafiscais. Note que foi cada vez aumentando a sequência e dividindo cada vez mais as formas de como pagar esses tributos, certo? E para que eles são aplicados. Os tributos parafiscais, conforme a consistência da sua hipótese de incidência, podem revestir a natureza de imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Então, dependendo de como ele for, hipoteticamente, ou como ele for incidido, ele vai ser um tributo parafiscal. E ele pode se caracterizar como imposto, como taxa, contribuição de melhoria. Conforme o caso, obedecerão ao regime próprio de cada espécie. Então, se eu vou cobrar um tributo parafiscal que é considerado um imposto, ele vai obedecer ao regime do imposto. Se eu vou cobrar um tributo parafiscal que é dentro do conceito de taxas, ele deve seguir o regime de taxas. E da mesma forma para a contribuição de melhoria. Então, note que vai abrindo cada vez uma ramificação. Então, dentro de cada tributo que eu falei até agora, dentro da tributação, existe também os tributos parafiscais que podem ser cobrados dentro deles. Então, a contribuição parafiscal, seja como forma de intervenção no domínio econômico ou em benefício da Previdência Social, tanto podem identificar-se como taxa ou como impostos, que a sua caracterização dependerá de um fato gerador. Como, por exemplo, a contribuição parafiscal pode ser citada a contribuição para programas de integração social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Então, é um tributo cobrado dentro, que vai favorecer a sociedade, que vai favorecer o constituinte, e é um tributo que está inerente à atividade do Estado, mas que ele é destinado para outras atividades, ou seja, o PIS e o COFINS, que são impostos cobrados e são destinados, aqui no caso, para programas de integração social e seguridade social. Então, são tributos parafiscais que se encaixam dentro da categoria dos tributos. Então, pessoal, basicamente o que a gente pode perceber da aula de hoje, que se a gente conseguiu entender as falhas do mercado e as falhas do Estado. A partir disso, a gente percebeu que o Estado intervém para melhorar as falhas de mercado, certo? A gente começou a perceber também que como o Estado irá intervir, tanto dentro das economias, como a economia brasileira, como que o Estado intervém dentro dessa economia, e como que o Estado vai regular essa sua intervenção. Ou seja, já que ele intervém para melhorar as falhas de mercado, ele precisa fazer orçamentos e analisar a forma que ele vai arrecadar esses valores para poder melhorar a sociedade, em benefício de todos, certo? A partir disso, quando ele começa a conhecer o que ele vai gastar, ele começa a entender o seu orçamento e os seus objetivos, nós temos a forma de ser cobrada, que são os tributos. Então, a gente tem a lei dentro da Constituição, separada para a Constituição Federal de Tributação. Então, a gente tem a lei dos tributos, podendo dizer assim. E dentro dessas leis dos tributos, nós temos também a divisão delas. Então, eu tenho a tributação, que ela vai me dizer como cada ente federado consegue cobrar seus impostos e até como ele pode ser cobrado. Depois eu vou ter os tributos, que eles podem ser vinculados ou não vinculados. Quando ele for vinculado, ele está diretamente ligado à atividade estatal. Não vinculado, ele está para toda atividade do Estado, não só diretamente à atividade fim. E dentro do vinculado, não vinculado, a gente tem os impostos. Então, eu vou ter os impostos que vão ser cobrados
para uma atividade geral do Estado. Isso que a gente citou IPVA, a gente tem o IPTU, então são todas essas atividades. Dentro dos impostos, a gente tem as taxas, que podem ser cobradas quando a atividade do Estado está diretamente ligada ao contribuinte, as contribuições de melhoria, que quando são feitas alguma coisa no seu bairro, no seu município, que vai melhorar seu bem, né, seu imóvel, seja comercial, residencial, ele é cobrado como contribuição de melhoria, e a gente tem os tributos parafiscais, que ele está dentro de todas essas categorias e deve obedecer cada uma delas. Então, a gente começa a entender melhor a forma como o Estado intervém, a forma que ele consegue funcionar tudo isso e a forma que ele consegue gerar receita, ok? Não se esqueçam de fazer atividade no final da aula. Quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, me manda um resuminho para considerar a presença e dúvidas, qualquer coisa, a gente vai se falando ao longo da semana, ok? Pessoal, muito obrigado, tenham uma boa noite e até a próxima aula.